a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de trabalho e ao convite carinhoso de todos aqueles que fazem esta instituição. Inicialmente, eu estou projetando aqui para vocês a divulgação no próximo final de semana, de 22 a 23, da quarta jornada Médico Espírita Paraibana. Será realizada em João Pessoa, na Federação do Estado da Paraíba, e contaremos com a presença de expositores já conhecidos, com uma larga experiência que traz uma contribuição muito rica para todos nós. Teremos Sérgio Lopes, Décio Iandoli, José Roberto, Celestino, Rossandro e outros que já são conhecidos de todos vocês. Então fica aqui o convite para, na próxima semana, a abertura será na sexta-feira à noite, a programação se estende ao longo do dia de todo sábado e no domingo pela manhã até o meio-dia. Iremos abordar temas relacionados com saúde mental e especificamente nessa interconexão de saúde e espiritualidade. Como poderíamos iniciar o nosso tema falando sobre um dos bens mais importantes que existe para o ser humano, que é a própria vida? Dizer que, inicialmente, nós poderíamos definir a vida sobre vários aspectos, mas vamos nos deter a considerá-las dentro do âmbito fisiológico, orgânico, inicialmente, fazendo alguns links com a vida espiritual, ou seja, a vida imortal do espírito eterno que nós todos somos. Definir a vida na sua essência e nos seus primórdios sempre foi o grande desafio dos pesquisadores, sejam os filósofos, sejam os religiosos, ou sejam os cientistas, buscam nesta definição, traçar conceitos que, de uma certa forma, sempre ficam limitados devido às possibilidades de entendimento e de compreensão de que o homem ainda é investido. Mas, se a considerarmos do ponto de vista da imortalidade, podemos dizer que o início da vida se perde na infinidade dos tempos, desde quando iniciou-se das mãos do Criador, do nosso Pai eterno. Então, a vida, ela pode ser conceituada numa amplitude maior, que se estenda além desta visão orgânica e biológica que nós acompanhamos no dia a dia, e transcender os seus limites para uma realidade existencial maior do que a que nós conhecemos, para uma realidade extrafísica. Entretanto, a ciência, quando busca definir a vida, ela procura conceituá-la estritamente do ponto de vista biológico. E nós vamos partir desses próprios conceitos biológicos para fazer o entendimento da importância que seja a vida para todos nós, a fim de considerarmos a nossa passagem pela Terra, as nossas tarefas, a nossa responsabilidade e, principalmente, definir pontos de vista importantes que são interessantes para que nós, como espíritas, possamos assumir posições numa sociedade onde, a cada instante, atenta continuamente contra esse bem maior, tentando extingui-la. A doutora Anna Giuly, que é considerada uma das biólogas moleculares mais influentes do nosso planeta, ela, tentando responder a esta pergunta, quando começa a vida humana, ela dá uma resposta que serve como ponto de partida para a nossa análise. É uma resposta biológica, mas é uma resposta que já enfatiza o caráter grandioso desse bem maior que é a vida. Então ela nos diz que a fusão dos dois gametas, o masculino e o feminino. Gametas são as células sexuais reprodutivas,
que do homem se chama espermatozoide e na mulher se chama o óvulo. Então, a união desses dois gametas, dessas duas estruturas biológicas, ela representa um evento crítico de uma importância tão grande que marca essencialmente a constituição de uma nova identidade biológica, que ela é qualitativamente diferente dos gametas que a geraram. Por que ela é qualitativamente diferente? Porque o gameta masculino traz 50% da informação genética para a constituição do novo ser. Os outros 50% está presente no óvulo doado pela mãe. Então, quando esses dois gametas se encontram, ocorre uma recombinação e uma mistura de todo esse material genético, onde a resultante é um ser que geneticamente não tem mais nada a ver com os pais que cederam estes gametas para a sua constituição. Então, a partir daí, a gente já encontra um novo ser que podemos dizer que desde a sua origem microscópica, unicelular, já representa um ser único, cuja identidade biológica e genética não tem outra igual. Então, a partir daí, os inúmeros estudiosos e professores das escolas e das faculdades de medicina, dos livros de embriologia principalmente, e dentre eles nós citamos aí Murray e Pessoa, que são os livros que nós estudamos dentro das faculdades de medicina, ensinando o início do desenvolvimento do ser humano. Ele coloca lá que o ser humano, ele é um todo contínuo, tá certo? E diz que o zigoto e o embrião inicial, o zigoto é exatamente aquela célula que é o resultado da união do óvulo com o espermatozoide. A primeira célula humana da nossa constituição chama-se zigoto. Então, podemos dizer, numa frase bem variante, todos nós, um dia, fomos zigoto. E de lá iniciamos o nosso desenvolvimento. Então, o zigoto e o embrião inicial, eles são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. E se nós interrompermos este processo em qualquer uma das suas fases desse contínuo, nós estaremos promovendo um atentado contra a própria vida. E qual seria esse contínuo? Zigoto, embrião, feto, criança, adulto e velho. Ou seja, o ser humano, ele é este processo contínuo. O que diferencia essas estruturas é apenas a fase de vida em que ele se encontra. Se tem um dia, se tem dois, se tem uma semana, um ano, 10, 15, 70, 80, 90 anos. Não importa, é um contínuo, é um ser único. E o homem não pode interromper este processo contínuo em nenhuma dessas fases sem que ele promova esse atentado à própria vida. E aí, nós lembramos de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionando sobre o tema, sobre a questão da interrupção da vida, se é lícito podermos interromper a vida humana. E os Espíritos dizem que qualquer atitude do homem que seja contrária ao desenvolvimento de uma das leis divinas, nós estaremos infringindo estas leis e assumindo compromissos perante si próprio, perante as leis divinas. Então, este contínuo é uma lei de desenvolvimento e de progresso do ser humano físico, que nós sabemos que é comandado por toda uma realidade espiritual por trás disso daí, mas não é o objeto do nosso estudo nesta noite. Então, diante da possibilidade e da consideração de que o ser humano vai do feto, do embrião, até uma idade mais adulta, ou até a sua fase final, inúmeros dilemas éticos podem se apresentarem, onde vai requisitar de cada um de nós tomar atitudes e posições em defesa desta vida. E uma delas é exatamente a terminalidade da vida.
Ou seja, aquelas situações em que o ser humano vivencia doenças terminais, doenças de longos cursos, em que, na maioria das vezes, a ciência, pela visão limitada do conceito de vida que ela tem, chega a sugerir a sua interrupção, a sua suspensão, como é o caso da eutanásia, o caso da ortotanásia, do suicídio assistido e outras atitudes que o ser humano, sem levar em consideração este aspecto, tenta extinguir a própria vida. Então, a terminalidade da vida exige de cada um de nós uma postura mais coerente ante o conhecimento espírita de que somos investidos, para defendê-la em qualquer uma das suas situações. E a melhor forma de buscarmos entender a existência da própria vida é tentando ampliá-la além dos limites biológicos e considerá-la na sua dimensão extrafísica. Daí, é necessário que, através de investigações científicas, como também de investigações filosóficas, dentro do conhecimento que a humanidade já tem, procurar comprovar a existência, a imortalidade e a sobrevivência da alma. É claro que, para nós espíritas, ao qual o conhecimento já chega a promover mudanças na nossa forma de pensar, acreditar na imortalidade da alma não é mais uma tarefa difícil, mas dentro de uma análise científica é sim uma tarefa difícil, porque a ciência ainda não conhece a alma, a existência da alma, nem a sua imortalidade. Ainda a considera apenas como fenômeno biológico do funcionamento de toda a nossa estrutura orgânica. E a consciência, que é o grande desafio hoje que a ciência tem, que é tentar descobrir a origem e explicar a sua consciência, ela ainda a considera como um produto do cérebro, como um produto das sinapses neuronais, como do funcionamento da nossa estrutura cerebral. Mas alguns trabalhos surgem como uma luz a sinalizar novas modalidades de raciocínio. Então, a memória e consciência extracerebral hoje é objeto de pesquisa. E um destes autores, o Dr. Marcus Haeckel, ele apresentou um trabalho fantástico recentemente, quer dizer, há poucos anos, na Nature Review Neurology, onde ele mostra que existe uma rede de modo padrão, é assim que ele chama, como se fosse uma estrutura não física responsável pelo controle das atividades intrínsecas do nosso cérebro. E talvez seja aí a origem da nossa consciência, porque essa estrutura que ele chama rede de modo padrão faz uma comparação até com a matéria escura que preenche todo o universo. É ela sim que é responsável pelo controle e pela sincronização de todas as nossas funções cerebrais. E talvez aí esteja a explicação, para encontrarmos uma explicação para a origem da consciência e da memória extracerebral. As visões no leito de morte também são uma linha de pesquisa e de trabalho muito importante para ser considerados. Os trabalhos dos doutores William Barré são fantásticos nessas áreas e muitos outros que já surgiram. O doutor Ernesto Bozano também tem muitos trabalhos publicados sobre isso aí, mostrando a coerência que existe sobre as visões de algumas pessoas prestes a desencarnar, onde receberam a visita de entes e de parentes queridos que vieram recebê-los. Uma outra linha de trabalho que também nós conhecemos, essa é mais familiar, são as materializações do espírito. Já foi objeto de larga divulgação no século passado, quando a doutrina espírita precisava afirmar-se como fenômeno para testar a imortalidade da alma. E dentre os trabalhos mais importantes, tem os do Dr. William Crookes. William Crookes foi, no século XIX, considerado o homem mais inteligente do planeta, o Einstein do século XIX. E ele estudou durante 3 anos a médium Florence Cook.
estudando o espírito, a fenomenologia promovida pelo espírito Kate King. E publicou 2 livros fantásticos, se chama Fatos Espíritas e Kate King, onde diversas experiências foram realizadas com todo o cuidado possível, tentando comprovar a sobrevivência, a imortalidade da alma, atestando que a vida é imortal. Porém, na atualidade, nós podemos dizer que a linha de investigação científica mais promissora são as experiências de quase-morte. Porque as experiências de quase-morte, elas procuram evidenciar o que acontece com o indivíduo durante alguns instantes em que ele encontra-se em parada cardiorrespiratória ou com exames atestando ausência de função cerebral. É claro que, voltamos a dizer, sempre a investigação científica tem um contraponto tentando explicar, mas os contrapontos são muito frágeis. As evidências da imortalidade da alma que existe hoje sobre os trabalhos e experiências de quase-morte, elas são muito fortes. E podemos dizer que talvez aí encontremos uma janela larga, onde poderemos sim, os cientistas poderão sim comprovar a sobrevivência da alma. Os trabalhos do Dr. Samparnia no Reino Unido, Erlendo Horácio na Irlanda, aqui no Brasil com Alexandre Moreira em Juiz de Fora e tantos outros aí, formam um pool, ou seja, um conglomerado de pesquisadores que se associaram para que nos próximos anos ou nas próximas décadas possam comprovar cientificamente a existência da alma através das experiências de quase-morte. Um dos trabalhos mais fantásticos foi apresentado pelo Dr. Pim van Lommel, é um holandês, 327 casos, onde ele publicou numa revista francesa, The Lancet, de casos de parada cardíaca no hospital de emergência em Reykjavik, na Holanda. E foi um trabalho publicado em revista científica de grande impacto nacional. Porém, minha gente, nós vamos encontrar, dentro da informação espiritual que nós encontramos, algumas referências sobre o grande valor que representa a vida para todos nós. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, falando sobre a importância da vida, ele nos diz, no livro Entrevistas de Francisco Cândido Xavier, de todos os recursos que vos são confiados, o corpo físico é o mais importante deles, por definir-se como sendo o refúgio em que obtemos no mundo o valioso ensejo de progredir e aperfeiçoar a nós mesmos na esfera da experiência. Então, minha gente, esta encarnação que nós temos, ou seja, esse corpo físico que a bondade divina nos concede, entre inúmeros recursos, diz Dr. Adolfo Bezerra, é o mais precioso que nós temos. Ele é o mais importante. Por que ele é o mais importante? E ele conclui no final da sua fala, porque através dessa estrutura biológica que nós podemos adquirir os recursos necessários que nós precisamos para o nosso próprio aperfeiçoamento evolutivo e transformar esses recursos em experiências. Porque nós evoluímos exatamente através de um processo de aquisição de experiências, como André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, traçando a nossa caminhada ao longo de todos os tempos. O ser viaja no rumo de uma elevada destinação. E essa destinação ela foi traçada para cada um de nós pelo plano superior. E aí cada um vai o quê? Cada um vai construindo, vai tecendo, com os fios da experiência, a sua túnica, a sua roupa, o seu corpo de exteriorização. Sabemos que na nossa constituição somática, nós somos formados de diversos corpos. Nós temos o espírito de um lado e o corpo físico do outro lado. Mas no meio temos aquela estrutura intermediária que é o corpo espiritual, o qual
Kardec nos esclarece na sua codificação. Então, tanto o perispírito como o nosso corpo físico são as estruturas de exteriorização do espírito. E tanto o nosso corpo espiritual como o nosso físico é uma construção que o espírito realiza ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. Como? Tecendo com os fios da experiência esta roupa, essa veste, essa estrutura e este envoltório pelo qual nós nos apresentamos com a estrutura física quando encarnados ou com o corpo perispiritual durante o período da erraticidade. E nós vamos exteriorizando esse forme de que maneira? Acrescenta André Luiz, segundo o molde mental que cada um traz, ou seja, segundo as atitudes mentais, os padrões mentais que cada um construiu dentro de si, obedecendo aos princípios da lei de ação e reação, renovação em que cada um vai mecanizando as suas próprias aquisições. Como se dá isso? Ou seja, em cada existência, nós temos a oportunidade de transformar as experiências do dia a dia, ou seja, os fatos do dia a dia, em experiências. E essas experiências vão enriquecer a nossa capacidade de aprendizado e de armazenamento dos tesouros e dos recursos necessários à nossa própria evolução. Com a repetição das experiências, nós vamos transformando-os em atos mecânicos, ou seja, em reflexos automáticos de tudo que nós construímos a nossa existência. Isso mostra porque é que cada um de nós é diferente, porque cada um de nós já teve inúmeras oportunidades de trabalhar, de agir, de fazer escolhas e transformar essas experiências e mecanizá-las como patrimônio imortal e transferi-las de existências em existência. Por isso que, tratando da questão da experiência, no livro Consolador, perguntou a Emmanuel como é que o indivíduo adquire essas experiências. Porque nós já vimos, a nossa trajetória evolutiva se perde ao longo dos tempos. Construímos e definimos a nossa estrutura de túnel de exteriorização pelos fios da experiência. Esses fios, eles correspondem e dependem dos padrões mentais que cada um já construiu em si próprio, onde mecanizou pelo esse processo de repetição. Mas qual é o mecanismo íntimo pelo qual cada um de nós vai adquirindo essas experiências? E Emmanuel, na sua sabedoria poética e filosófica, ele nos esclarece que é através da luta, o trabalho. Eles são tão imprescindíveis para o ser humano como o pão material é indispensável para o nosso corpo físico. Então, minha gente, é através da luta e do trabalho. E ele acrescenta, trabalhando, lutando, sofrendo e aprendendo, a alma vai adquirindo as experiências necessárias para a sua marcha, na sua marcha para a perfeição. Daí nós vamos entender porque Dr. Bezerra de Menezes diz que de todos os recursos que nós recebemos na vida, o corpo físico é o mais importante de todos. Porque ele nos faculta a oportunidade de vivenciar as lutas do dia a dia, atravessar as dificuldades, as provações, as vicissitudes, obedecendo sempre aos padrões de ação e reação, como lembra André Luiz, em que cada um vai mecanizando as suas conquistas. E aí nós sentimos e compreendemos por que é importante a encarnação em que cada um se encontra. É o que está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o principal objetivo da encarnação dos espíritos. Então, na sua resposta, nós, primeiro, alcançar a perfeição. Nós sabemos, somos seres perfectíveis. Cada existência física é uma oportunidade em que cada um tem de escrever mais um capítulo do grande livro que é a sua existência. Entendeu? Então, alcançar a perfeição. E é para que ele possa chegar a conquistar esta meta, para que ele possa chegar
a esse destino, ele deve o quê? Suportar todas as vicissitudes da existência corporal e colocá-lo em condições de cumprir a sua obra na criação. Então, minha gente, a encarnação que todos nós vivenciamos na atualidade é uma oportunidade ímpar na situação evolutiva em que cada um se encontra. É a existência mais importante que nós podemos ter, é esta, entre muitas que nós já tivemos. Por que ela é importante? Por que é que essa existência atual, dentro do contexto evolutivo em que nós nos encontramos, ela se torna talvez a mais importante de todas? Em virtude do longo caminho em que cada um de nós já percorreu e pelo longo caminho evolutivo em que o nosso planeta também está percorrendo. Não é do desconhecimento de todos que nós atravessamos um período de transição, onde o nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiação para entrar numa nova fase de regeneração. Um novo ciclo evolutivo está surgindo para todos nós, espíritos imortais que estamos vindo aí de muitos e muitos anos do passado, de existência em existência, tentando conquistar a nossa própria felicidade, tentando conquistar o reino dos céus que Jesus falou para todos nós. Mas nós estamos num momento crítico, porque nós estamos no momento da transição, onde, segundo as informações que os Espíritos dizem, nós estamos tendo como se fosse uma última oportunidade reencarnatória para sabermos aproveitá-la na aquisição dos recursos superiores educativos e reeducativos. Se nós soubermos aproveitar essa chance, continuaremos ainda neste planeta, ainda realizando o nosso processo de aprendizado e de aquisição de experiência nessa nova fase de regeneração. Mas se as desperdiçarmos, se não aproveitarmos, nós não poderemos mais continuar aqui. Correremos o risco de deixar que outras pessoas que são afetos do nosso coração sigam no seu caminho e fiquemos para trás. Por isso que esta encarnação é uma das mais importantes e, como diz Dr. Bezerra, talvez seja a mais importante para todos nós. Então, a encarnação ela é importante para que cada um possa exatamente vivenciar essas experiências. E aí, o que cada um vai fazer das lutas e das dificuldades da vida, depende de cada um. É como diz o filósofo Mathieu Ricard, nessa frase aí que colocamos. Viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Por quê? Porque cada um de nós, ao reencarnar, está inserido dentro desse processo de aquisição de experiências, obedecendo aos princípios da lei de ação e reação, em que cada um mecanizou a sua existência. Então, vivenciar estas experiências, ela é obrigatória. Agora, sofrer com elas ou desfrutá-las vai depender de cada um. É uma atitude que cada um vai ter que assumir perante a vida, porque uns revoltam-se, outros conseguem superar com dignidade e com hombridade. Vai depender dos valores íntimos, morais, espirituais, educacionais que cada um tenha para saber enfrentar as situações mais dolorosas da sua existência, para transformá-las em experiências enriquecedoras. E na pergunta do 920 do Livro dos Espíritos, Kardec volta ainda a tratar de uma forma diferente sobre a importância da existência humana, quando pergunta se o homem pode gozar de uma completa felicidade aqui na Terra. Será que nós poderemos um dia encontrar essa felicidade plena e total como nós tanto a almejamos? Os Espíritos nos dizem que não, porque a vida lhes foi dada como prova e expiação. Porém, depende dele, ou seja, depende de cada um de nós, a suavização dos seus males, ou seja, das suas consequências, e sermos felizes tanto quanto possível aqui na Terra.
Então, minha gente, a felicidade na Terra, dentro desse contexto existencial onde cada um enfrenta muitas lutas e muitas dificuldades, ela depende de nós. Depende principalmente da forma como nós encaramos as lutas da vida. Porque nós não estamos aqui numa colônia de férias. Nós estamos aqui para vivenciar as lutas e as provações necessárias ao processo educativo de cada um, que é individual, que é próprio e depende do que cada um já conquistou ao longo de toda a sua vida evolutiva. É como Emmanuel nos diz, o processo de renovação moral, o processo de transformação moral, ou seja, o processo de aquisição de experiência do espírito, ele é pessoal e intransferível. Por quê? Porque todo esse processo faz parte das lutas individuais de cada um, onde nos tornamos responsáveis pelas consequências das escolhas que nós fazemos. E para sermos felizes, para buscarmos conquistar essa felicidade, nós vamos transitar entre duas leis divinas que são os maiores patrimônios, digamos assim, e recursos que a bondade de Deus nos concede. A primeira dela é a lei do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que cada um de nós tem de fazer as suas escolhas. Porque em cada situação a vida é como vocês estão vendo. A vida nos oferece sempre duas ou mais opções. E nós é que estamos do outro lado buscando fazer as escolhas. Somos nós que teremos que tomar as decisões. Somos nós que teremos que dar o passo adiante mediante uma atitude deliberada e consciente nas inúmeras situações da vida. O livre-arbítrio, que é a lei cuja maior expressão se reflete nessa liberdade de escolha que nós temos, é um dos patrimônios mais importantes para o espírito na sua caminhada evolutiva. Por quê? Porque é através da vontade direcionada, consciente e livre, que cada um de nós pode conquistar o caminho da sua libertação. Da mesma forma que pelas atitudes equivocadas nós nos comprometemos perante as leis e podemos construir um elo, uma prisão para o espírito, também da mesma forma por uma escolha correta, por novas decisões acertadas, nós podemos sair do porão da nossa inferioridade e galgar posições mais superiores, regiões mais elevadas. Está em cada um de nós fazer essas decisões, tomar essas decisões. Então, o livre-arbítrio é esta lei, que ela caminha conjuntamente com a segunda lei mais importante, que é a lei de causa e efeito. E Druso, o instrutor Druso, do livro Ação e Reação, que dirige a Mansão Paz, ele nos diz, na sua infinita sabedoria, o Criador concedeu liberdade a todas as criaturas humanas, mas sujeitou-as a responderem pelas consequências de suas ações, num processo justo e equânime no curso evolutivo de cada uma na busca da perfeição. Ou seja, gente, Druso resume aí numa linguagem clara e objetiva o que nós estamos, toda aquela fala de André Luiz sobre a evolução do tempo, do Dr. Bezerra sobre a importância da vida física e de Emmanuel sobre a aquisição de experiência. Colocando esta liberdade de agir como algo delegado pelo Criador. O Criador nos concedeu esta faculdade e nos disse, você é livre para fazer e escolher o caminho que você quer. Mas não se esqueça que as suas escolhas gerarão consequências e você terá que responder pelas consequências de todas as escolhas que você fizer. Por isso que, se nós damos um passo na liberdade de expressão,
nós damos também um passo na responsabilidade pelas consequências da expressão que nós estamos exteriorizando. E desta forma, o Espírito vai de existência em existência, construindo para si próprio a sua própria vida. Seja inicialmente essa vida biológica, que esse corpo biológico que nós nos apresentamos, mas paralelamente vai construindo também o seu corpo espiritual, para que um dia possa ingressar planos superiores, planos espirituais mais elevados, com a túnica nupcial ao qual Jesus se referiu, que é compatível ao nível evolutivo de cada um, dependendo do esforço que cada um faz pelo seu próprio progresso e pelo seu próprio aprimoramento. Desta forma, diz Emmanuel no livro Leis de Amor, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ele vinca o corpo espiritual com desequilíbrios, ou seja, ele marca o nosso corpo espiritual com distonias, com desequilíbrios, com desarmonias, que vão predispor à instalação de enfermidades futuramente no nosso corpo físico, no nosso corpo somático. Ou seja, as nossas atitudes equivocadas no passado criam matrizes perispirituais, matrizes kármicas, que gerarão enfermidades para o futuro. Ou seja, é a lei de liberdade com a lei de responsabilidade caminhando conjuntamente. E diz André Luiz que toda queda moral no ser humano provoca lesão no corpo psicossomático, no corpo perispírito, exigindo de cada um de nós a sua devida reparação e o seu devido equilíbrio. Assim, existem algumas doenças, como diz Emmanuel, que sem dúvida têm uma função preponderante nos serviços de purificação do espírito. Mesmo aquela vida física que seja a mais difícil e dolorosa possível, ela é importante e deve ser levada até o final, porque algumas moléstias surgem no berço, como diz Emmanuel, e acompanham o espírito até o túmulo. São o caso de muitas doenças congênitas, há doenças neurológicas, que o indivíduo já nasce e toda a sua existência vai ser conduzir, que ele a conduz, ele não consegue uma cura física, mas ali ele está se preparando para uma cura da alma, para que o seu espírito busque conquistar o seu reequilíbrio. E aí entramos principalmente no caso das doenças terminais. Por isso que quando falamos da importância da vida, nós entramos nos dilemas bioéticos desde o seu início para falarmos sobre a questão do aborto, que não entramos em detalhe, porque teria muita coisa para se abordar, fica para outra oportunidade. Mas falamos aqui especificamente sobre a terminalidade da vida. E Emmanuel diz que as longas doenças, elas são moléstias, as longas moléstias são abençoados cursos preparatórios. Olha só que frase belíssima para nós raciocinarmos quando estivermos enfrentando as doenças de longo curso, enfermidades terminais, seja em cada um de nós, ou seja, em alguma pessoa querida. As longas moléstias são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas não têm nenhuma significação para a vida imortal, para a vida espiritual. Então, enfrentar essas doenças de longo curso, nas suas fases terminais, é como se fosse o último estágio de preparação e de aquisição de experiência para aquele espírito, para que ele para que ele possa se libertar desses hábitos perniciosos que ele conquistou nesta encarnação, mas que não vai servir para nada do outro lado. É o momento de reflexão, é o momento de análise da vida, é o momento de unir a família, e é um momento importante em que, na maioria das vezes,
os benfeitores espirituais estão esclarecendo aquele espírito para a sua chegada em sua nova morada. E especificamente em relação à eutanásia, no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier diz, o agonizante, mesmo quando se encaminha para a desencarnação, está na posição em que fatalmente estaria no outro lado da vida se partisse numa condição de prematuridade. Porque é isso que a maioria, as pessoas querem defender. Dizer que a pessoa, quando está enfrentando uma doença terminal, naquele final de vida, aquilo ali não teria mais sentido, então por que deixá-lo sofrendo? Mas nós temos que entender, primeiro uma coisa, o sofrimento, ele traz benefícios para o espírito dentro da sua caminhada evolutiva. O espírito druso, ao qual já nos referimos, ele diz no livro Ação e Reação que a dor é um dos ingredientes mais importantes da economia do espírito em evolução. Então a dor tem uma função preponderante para despertar a nossa consciência para os valores mais importantes da existência. Não foi à toa que o apóstolo Paulo diz que a dor é o aguilhão que impulsiona o espírito acomodado na sua posição, para que ele galgue novos patamares evolutivos e adquira novas conquistas. Então a dor é importante. Então tem a dor expiação, tem a dor evolução. Existem vários mecanismos que fazem com que o sofrimento se transforme em benefícios. A obra de André Luiz é riquíssima de casos, e vocês podem encontrar, de pessoas que buscam, encontram na dor e no sofrimento o processo da sua sublimação. Nesse próprio livro Ação e Reação, ao qual estamos estudando atualmente na Associação Médico Espírita, capítulo a capítulo, estamos estudando hoje diversos casos de dívidas estacionárias, dívida agravada, dívida vitoriosa, com compromissos quitados, ou seja, dívida expirante, ou seja, mostrando como o processo de dor e de sofrimento faculta ao espírito encontrar o caminho da sua própria sublimação. Não estamos com isso querendo fazer apologia à dor, como algumas pessoas desavisadas dizem que a doutrina espírita ajuda as pessoas a sofrerem. É diferente, não é dessa forma. O espiritismo nos ajuda a entender o significado do sofrimento. É uma coisa totalmente diferente. Ninguém está impedido de buscar a sua melhora. Ninguém está impedido de buscar tratamento para as suas dores e os seus sofrimentos. Ninguém está impedido de sempre buscar a sua felicidade. Mas a doutrina espírita, com seus postulados de imortalidade e de esclarecimento, faculta ao espírito, na fase evolutiva em que nós nos encontramos, onde a razão, o raciocínio, é o atributo mais importante que o homem procura saber no que crê e por que crê, traz as respostas claras, lógicas e objetivas para entendermos o valor da dor e do sofrimento em nossa vida e extrair destas situações experiências riquíssimas e valiosas que nos conceda a vitória, não lá fora, mas a vitória interior, a vitória sobre si próprio. Por isso que, dentro da análise encarnatória em que nós nos encontramos, a vida é isso aí. A vida é um bem indisponível. A vida é outorgada das mãos do Criador para todos nós, seus filhos, a sua criatura. Então, nenhum de nós tem direito de interromper a vida, porque nenhum de nós sai da vida. Nós podemos até interromper uma vida biológica, mas constataremos a imortalidade da alma e a vida imortal em que todos nós somos investidos. Por isso, desta forma, foi que Jesus trouxe no seu Evangelho os esclarecimentos necessários para que nós pudéssemos conquistar esta vida. Ele diz: eu vim para que tivesse vida, vida em abundância. Mas não é vida física, não é vida material, mas é esta vida imortal, mas é esta vida eterna, de que todos nós um dia conquistaremos na luta, na
na busca que cada um tem que realizar, tentando alcançar a vitória individual. Estamos encarnados com um propósito, como já disse no Livro dos Espíritos. O propósito maior é tentar superar as lutas e as dificuldades da vida, é alcançarmos a meta da perfeição, mas temos que ser corajosos, temos que saber valorizar as inúmeras oportunidades da vida, porque a luta e o desafio maior não está lá fora. A luta e o desafio maior está dentro de si próprio. É lutarmos contra as nossas próprias imperfeições. É lutarmos contra os inimigos ocultos que ainda estão arraigados na intimidade de cada um de nós, atestando a inferioridade que ainda nos encontramos. Principalmente quando nós somos confrontados no campo dos sentimentos, das emoções, e do choque, do confronto pelos interesses pessoais. É nesta luta individual, como diz Chico Xavier, na arena de luta individual, as feras maiores estão dentro de cada um de nós. É lá que nós vamos enfrentar os leões do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção, da prepotência, do apego à matéria. É lá onde nós vamos encontrar os nossos maiores inimigos. É nesse campo íntimo. Daí a necessidade de, hoje, mais do que nunca, cultivarmos a vigilância necessária para que cada um possa envidar em si próprio os mecanismos reparativos e educativos em que cada um de nós necessitamos. Então, para finalizar, trazemos deste poeta lisboeta, Fernando Pessoa, um dos maiores poemas que enfatiza a importância e o valor da vida e da busca da felicidade, que se chama Palco da Vida. Então, diz o poeta: você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas e relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender também as lições do fracasso. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. É ter maturidade para falar, eu errei, ter ousadia para dizer, me perdoe, ter a sensibilidade de também expressar, eu preciso de você, e poder dizer, eu te amo. É ter humildade na receptividade. Por isso, desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência e usar os obstáculos para abrigar as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo, jamais desista das pessoas que você ama e jamais desista da vida e jamais desista de ser feliz. Este poema resume as lutas e os desafios e a forma como cada um de nós deve encarar a vida. Que Deus nos abençoe.